Agora vamos analisar o efeito que os polos de sistemas causais têm na definição da sua estabilidade. Nós já analisamos isso previamente, mas vamos analisar isso agora no domínio do tempo para a gente ter algumas inferências, ou reforçar o que a gente já viu, certo? Então vamos partir da função de transferência, relação entre sinal de entrada e saída, e descrito por uma razão de polinômios, bm(sm) mais bm-1 sm-1 mais vários outros termos, até b1s mais b0, tudo isso dividido por an Sn mais an-1 Sn-1 mais vários outros termos, A1S mais A0. Vamos para nossa análise na sequência, usando frações parciais, considerar ordem do polinômio do numerador inferior à ordem do polinômio do denominador. Isso permite que a gente tenha frações parciais associadas aos polos, às raízes desse denominador. Nessa decomposição que eu vou fazer, eu vou considerar que uma das raízes se repete, tá certo? Não vou tecer comentários sobre raízes complexas, tá? A gente vai ver que isso vai vir naturalmente na análise posterior. Então vamos considerar que a raiz P1 repete-se duas vezes. Então vou ter primeira fração e segunda fração associada a essa raiz que se repete, mais K3S menos P3, mais várias outras até KNS menos PN. Então tenho N raízes, só lembrando que P1 é igual a P2, mas diferente de P3, diferente das demais. Tá? Então a raiz P1 tem multiplicidade 2. Certo? Só para a gente lembrar esses termos. Bom, se a gente pensar em possíveis regiões de convergência, possíveis pela disposição dos polos, tá? A gente já sabe que se trata de um sistema causal. Então, meu plano S poderia ser ter todos os polos nesta região, alguns zeros, tá certo? E por se tratar de um sistema causal, à direita da fronteira mais à direita. Outra possibilidade. Poderia ter polos dispostos dessa maneira, com alguns zeros. Tá? Fronteira mais à direita, região de convergência à direita dessa fronteira mais à direita. Tá? Então, só coloquei dois casos aqui para a gente ilustrar as nossas possibilidades. Nós já analisamos previamente essas situações e sabemos que este se trata de um sistema estável e este de um sistema instável. Estável tem transformada de Fourier, instável não tem transformada de Fourier. E calculando a resposta ao impulso transformada inversa da função de transferência no domínio S, nós vamos ter. Lembrando, cada fração contribui com uma região de convergência tal que nós tenhamos funções causais para cada uma dessas frações. Então vamos ter aqui K1,1 e na P1T mais K1,2 T e na
P1T mais K3 E na P3T mais vários outros termos até Kn E na PNT, tudo isso U de T. Agora, à luz dessa resposta impulso, vamos analisar a estabilidade, pensando no critério de soma absoluta. Então, estabilidade pelo critério de soma absoluta de H de T. Então, isso quer dizer que a gente quer calcular a integral imprópria, menos infinita mais infinito, do módulo de H de T. Tá? Se for estável, esse resultado é diferente de mais infinito. Tá? Se for instável, é igual a mais infinito. Tá? Então, vamos expandir esse termo. Integral de menos infinito a mais infinito, à luz da nossa definição da resposta ao impulso a partir das frações parciais. Então, módulo K1,1 E na P1T mais K1,2 TE na P2T mais K3 E na P3T mais vários outros termos, mais Kn E na PNT U de T módulo dt. Agora eu vou separar o degrau desse termo entre chaves, módulo do produto, produto dos módulos. Então nós temos módulo K1,1 E na P1T mais K1,2 TE na P1T. Vou fazer a correção aqui. Mais K3 E na P3T, mais vários outros termos, até mais Kn E na PNT, módulo do degrau, dt. O degrau permite a gente substituir o limite inferior por zero. Módulo K1,1 E na P1T mais K1,2 T E na P1T mais K3. Vejo que é basicamente repetição aqui que eu estou colocando aqui para definir essa soma absoluta. PNT módulo dt. Para facilitar ainda mais nossa análise, eu vou expandir essa expressão considerando que o módulo da soma é um pouco menor do que a soma dos módulos. Tá? Esse pouco menor é só para dizer que eu sei que eu vou ter um resultado diferente, maior do que eu teria se considerasse essa expressão quando eu fizesse essa separação, 1,1 E na P1T, mais, tá certo? Mas como estabilidade tem a ver com esse valor ser infinito ou não, eu posso criar um resultado maior do que o descrito anteriormente, e ele também tem que ser diferente de infinito para o caso de estabilidade. Tá? 1,2 T. Opa. E na P1T mais K3
Opa, aqui eu cometi algum erro de escrita. Aqui também. E na P3T, E na PNT, E na P3T, mais KN, E na PNT, DT. E é claro, aí eu posso integral da soma, soma das integrais. Então, o que nós temos efetivamente como termos a considerar? Porque, veja, cada uma dessas parcelas pode dar infinito. Tá? E eu quero ver em que situações isso ocorre. E, naturalmente, que situações isso não ocorre. Logo, temos. Então, veja, eu vou considerar genericamente a expressão módulo K1, vou chamar aqui de uma maneira distinta, tá? KI, I podendo ser 1, 1, 3 até N. Tá? Depois a gente faz um só para esse termo aqui que tem esse polinômio em T. Então, E na PIT, DT. Agora eu vou fazer módulo do produto, produto dos módulos. Módulo de KI, módulo de E na parte real de PI, porque PI pode ser complexo. E na J, parte imaginária, PI, T, DT. E nós já vimos que por relação de Euler, esse termo é sempre a unidade, fazendo com que nós tenhamos ao final, eu vou fazer aqui uma mudança aqui só para vocês já verem, vou tirar o valor constante para fora, integral de 0 a infinito. Como esse termo, veja, exponencial sempre é positivo, já que eu tenho, não tenho aqui números complexos aqui na parte do expoente. Tá? Então eu posso facilmente remover esse módulo, porque o resultado é o mesmo. Basicamente eu transfiro para o KI o sinal aqui, se eventualmente eu tivesse sinal negativo aqui de exponencial na frente aqui. Tá? Isso tudo dt. Da mesma forma, esse termo que tem o polinômio em t, a gente pode abrir. Eu vou chamar de KJT na PJT dt. Igual. Integral de zero, a mesma coisa. Vamos só separar aqui os termos cujo módulo a gente está tirando. E na parte real, antes de mais nada, né, o valor, o t, módulo de t, módulo de e na parte real, pjt, e na j, parte imaginária, pjt, tudo isso dt. Mais uma vez, identificamos a unidade desse termo. E o que nós temos é kj, integral de j a mais infinito. Veja, módulo de t é t, porque o t é sempre positivo, a integração vai de 0 a mais infinito. Esse termo, mesma coisa, ele é sempre positivo, logo o seu módulo, a própria expressão. E na parte real de pj, t, tudo isso dt. Então veja, agora o que a gente vai fazer é analisar quais os valores de PI ou em que condições eu tenho isso aqui infinito ou não. Então vamos analisar as condições.
Naturalmente, esta área vai divergir se existir um PI. E por que eu estou fazendo o PI? Porque o I pode ser o 1,1, o 3, 4 ou N. Então, se um desses polos for tal que a sua parte real for maior do que zero, isso implica em sistema é instável. E veja, isso é simples de ver. Eu vou ter um exponencial cujo expoente é positivo, já que t é positivo, e esta área dá infinito. Tá? Então, naturalmente, eu vou ter um sistema instável. Ou seja, só para reforçar, este termo vai a infinito para t infinito. Tá? Bem simples e bem direto. Com relação ao PJ, a gente tem algo bastante similar. Se existir PJ tal que parte real de PJ for maior ou igual a zero, o que a gente tem é um sistema instável também. E por que eu coloquei a igualdade? Para reforçar o fato de que para t igual a zero esse termo é 1, mas eu vou ter esse t crescendo. Então veja, se eu desligar o sistema da tomada, a sua saída cresce exponencialmente. Tá? Não que esse exponencial seja a saída, mas o resultado vai, o y de t vai crescer, mesmo eu tendo simplesmente ligado e desligado ele. Tá certo? Mas por que eu não coloquei a igualdade aqui? Para caracterizar uma outra situação. Tá? Também instável, só que se PI tal que parte real de PI seja igual a zero, isso implica em um sistema dito marginalmente estável. O que isso significa, ser marginalmente estável? Primeiro, ele é instável, só que é um estável um pouquinho diferente. Tá? Veja, se eu voltar a essa expressão, para parte A igual a zero, eu vou ter zero, integral de 1, tá certo? Ou seja, o h de t vai ser uma constante, ou seja, ligo o sistema e desligo, ele não diminui com o tempo, ele não dissipa energia, mas ele também não cria energia, tá? O sistema instável cria energia, vamos chamar assim, de uma maneira mais simples, tá? O marginalmente estável, ele não cria, mas também não dissipa. Tá? Isso não ocorre nessa situação do polo repetido, porque eu tenho apresentado t fazendo com que o sistema se torne instável. Então, só para a gente entender essa situação. Veja que eu analiso aqui de cima para baixo. Primeiro, se o sistema é instável ou não. Depois, se ele é marginalmente estável ou não. E agora, caso contrário, sistema estável. Certo? Um sistema estável tem como outro sinônimo um sistema dissipativo. Significa, tirei da tomada, ele começa a dissipar a energia que ele acumulou enquanto ele estava com a tomada ligada. Tá? Sistema instável, não dissipativo. Tá? Marginalmente instável, não dissipativo. Tá? Outra questão sobre o sistema marginalmente estável, note, o polo está na origem. Tá? Significa que qualquer
mudança estrutural, por mais leve que seja, pode fazer que o sistema se torne totalmente instável ou eventualmente estável, tá certo? Esses polos, eles estão relacionados à forma com que o circuito, com que o sistema está montado. Então, eles são parte do sistema. Tá? Então, se alguma parte afetar esse valor de P1, fazendo com que ele ou se torne maior que zero ou menor que zero, ele ganha o nome de marginalmente estável, que é um caso de instabilidade. Tá certo? Então, veja, tudo isso é bem simples de verificar se a gente considerar que a gente está lidando com esse tipo de expressão. Outra coisa, a parte imaginária simplesmente faz com que eu oscile, seja na direção da instabilidade, seja na direção da estabilidade.